Falar com Deus, dia 29/6/2026. São Pedro e São Paulo apóstolos. São Paulo apóstolo, solenidade. O Senhor escolhe os seus discípulos. Vejamos. Que devo fazer, Senhor? Perguntou São Paulo no momento da sua conversão. Jesus respondeu-lhe: levanta-te e entra em Damasco, e ali te será dito tudo o que deves fazer. Atos 22:10. O perseguidor, transformado pela graça, receberá a instrução cristã e o batismo por meio de um homem, Ananias, de acordo com os caminhos normais da providência. Depois, pelo Cristo por eixo da sua vida. Dedicar-se-á com todas as suas forças a espalhar a boa nova, sem se importar com os perigos, as tribulações, os sofrimentos e os aparentes fracassos. Sabe-se instrumento escolhido para levar o evangelho a muitas gentes. Quando aprouver àquele que me segregou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar em mim o seu Filho, para anunciá-lo aos gentios. Lemos na segunda leitura da missa. Gálatas 1:15-16. Santo Agostinho afirma que o zelo apaixonado de São Paulo, anterior à sua conversão, era como uma selva impenetrável. Mas, apesar de constituir um grande obstáculo, era ao mesmo tempo indício da fecundidade do solo. O Senhor semeou ali a semente do Evangelho, e os frutos foram inumeráveis. Santo Agostinho, contra Falso, 22:70. O que aconteceu com São Paulo pode acontecer com cada homem, mesmo que as suas faltas tenham sido muito graves. É a ação misteriosa da graça, que não muda a natureza, mas exerce sobre ela um poder curativo e purificador, e depois a eleva e aperfeiçoa. São Paulo estava convencido de que Deus contava com ele desde o momento em que fora concebido, desde o ventre materno, conforme insiste em diversas ocasiões. A Sagrada Escritura mostra-nos como Deus escolhe os seus enviados mesmo antes de nascerem. Jeremias 1:5, Isaías 49, de 1-5, etc. Pondo assim de manifesto que a iniciativa é dele e antecede qualquer mérito pessoal. O apóstolo diz expressamente aos primeiros cristãos de Éfeso: escolheu-nos antes da constituição do mundo. Efésios 1:4. E concretiza ainda a epístola a Timóteo: chamou-nos com vocação santa, não em virtude das nossas obras, mas em virtude do seu desígnio. 2 Timóteo 1:9. A vocação é um dom que Deus preparou desde toda a eternidade. Por isso, quando o Senhor se manifestou em Damasco, Paulo não pediu conselho, nem à carne, nem ao sangue. Não consultou nenhum homem, porque tinha certeza de que fora chamado pelo próprio Deus. Não atendeu aos conselhos da prudência carnal. Antes, foi plenamente generoso com o Senhor. A sua entrega foi imediata, total, sem condições. É o mesmo aconteceu com os demais apóstolos, quando ouviram o convite de Jesus. Deixaram as redes imediatamente e relititis omnibus, abandonando todas as coisas. Lucas 5:11. Seguiram o Mestre. Saulo, antigo perseguidor dos cristãos, segue agora o Senhor com toda a prontidão. Todos nós recebemos, de diversas maneiras, uma chamada concreta para servir o Senhor. E ao longo da vida, chegamos-nos novos convites para segui-lo. E temos que ser generosos com ele em cada novo encontro. Temos que saber perguntar a Jesus na intimidade da oração, como São Paulo: que devo fazer, Senhor? Que queres que eu deixe por ti? Em que desejas que eu melhore neste momento da minha vida que posso fazer por ti? A chamada de Deus e a vocação apostólica. Vejamos. São Paulo foi chamado por meio de sinais extraordinários, mas o efeito que esses sinais produziram nele foi o mesmo que ocasiona a chamada específica que Deus faz a muitos para que o sigam no meio das suas tarefas diárias. O Senhor chama todos os cristãos à santidade. E a vocação é exigente, muitas vezes heróica, pois ele não quer seguidores tíbios, discípulos de segunda classe. E aos que são chamados a uma particular entrega para estenderem o seu reinado entre todos os homens,
sem que, por isso, tenham que abandonar os seus afazeres no mundo. Em qualquer caso, cada um, respondendo à vocação específica que foi chamado, se quiser ser discípulo do Mestre, deve imprimir um sentido apostólico à sua vida, um sentido que o levará a não deixar passar nenhuma oportunidade de se aproximar dos outros de Cristo, que é aproximá-los da fonte da alegria, da paz e da plenitude. Para o cristão que quer fazer da sua vida uma imitação de Cristo, o apostolado torna-se, portanto, parte da sua vida. Ou melhor, a sua própria vida, como foi para São Paulo. O trabalho converte-se em ocasião de apostolado, e o mesmo acontece com a dor ou com o tempo de descanso. Esse cristão que participa da intimidade do Senhor experimenta a necessidade de comunicar o seu chamado, a necessidade de expandir-se, de fazer, de dar, de falar, de transmitir aos outros o seu tesouro, o seu fogo. O apostolado converte-se na expansão contínua de uma alma, na exuberância de uma personalidade possuída por Cristo e animada pelo Espírito Santo. Sente-se a urgência de correr, de trabalhar, de promover de todas as maneiras possíveis a difusão do reino de Deus, a salvação dos outros, de todos. Paulo VI, homilia 1968. Ai de mim, se não evangelizar, exclamava o apóstolo. 1 Coríntios 9,16. Identificado com Cristo, a suprema descoberta da sua vida, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em redenção de muitos, Mateus 20, 28. O apóstolo faz-se servo de todos para conquistar todos o que puder. Com os judeus, diz aos de Corinto, fiz-me judeu para ganhar os judeus. Com os fracos, fiz-me fraco para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para salvar a todos. 1 Coríntios 9, de 19 a 22. Pedimos hoje ao apóstolo das gentes um coração grande como o seu, para sabermos passar por cima das pequenas humilhações ou dos aparentes fracassos que acompanham necessariamente a ação apostólica. E dizemos a Jesus que estamos dispostos a conviver com todos, a oferecer a todos a possibilidade de conhecê-lo e amá-lo, sem nos importarmos com os sacrifícios, nem pretendermos êxitos imediatos. O apostolado, uma tarefa sacrificada e alegre. Vejamos, São Paulo exortava Timóteo a falar de Deus, opportunity et inopportunity. Isso é, tivesse ou não ocasião de fazê-lo. 2 Timóteo 4,2. Também, portanto, quando as circunstâncias fossem adversas, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Antes, se rodearão de mestres à medida das suas próprias paixões, levados pelo prurido de ouvir. 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Era como se o apóstolo estivesse presente nos nossos dias. Mas tu adverte a Timóteo, e nele a cada cristão, sê circunspecto em tudo, sê valente no sofrimento, esforça-te na propagação do Evangelho, cumpre perfeitamente o teu ministério. 2 Timóteo 4,5. Os sacerdotes levarão a cabo essa missão no exercício do seu munus, com a pregação da palavra de Deus, com o seu exemplo, com a sua caridade, com os seus conselhos no sacramento da penitência. Os leigos, a imensa maioria do povo de Deus, por meio da amizade, com o conselho amável, com a conversa a sós, com aquele amigo que parece afastar-se do Senhor, ou com aquele outro que nunca quis saber dele, e tudo isso à saída do trabalho, da faculdade, do lugar em que se passam as férias. Os pais com os filhos, aproveitando o melhor momento ou criando a ocasião. São João Paulo II animava os jovens, e todo cristão que tem Cristo consigo é sempre jovem, a um apostolado vivo, direto e alegre. Sede profundamente amigos de Deus e levai a família, a escola, o bairro, o exemplo da vossa vida cristã limpa e alegre. Sede sempre jovens cristãos, verdadeiras testemunhas da doutrina de Cristo. Mas ainda, sede portadores de Cristo nessa sociedade perturbada, necessitada dele, hoje mais do que nunca. Anunciai a todos com a vossa vida que somente Cristo é a verdadeira salvação da humanidade. São João Paulo II, homilia 1978. Temos que pedir hoje a São Paulo que saibamos converter em oportuna qualquer situação que nos apresente. Quando se chega a um trato verdadeiramente amistoso com uma pessoa
É absolutamente natural que mais cedo ou mais tarde lhe falemos de Deus, em clima de confidência. Não se deve temer, nesse caso, a inoportunidade. E, para nossa confusão, muitas vezes a reação será exatamente a contrária daquela que temíamos. Como é que você não me falou antes disso? E, nesse ambiente de simplicidade, surge sempre confidências íntimas de antigas frustrações, de carências atuais, de inquietações sobre o fruto, que desembocam na necessidade de uma vida de fé. É surpreendente, ditosamente surpreendente, o infatigável trabalho apostólico de São Paulo. E quem verdadeiramente ama a Cristo sentirá a necessidade de dar a conhecer. Pois, como diz São Tomás de Aquino, aquilo que os homens muito admiram, divulgam logo, porque na abundância do coração fala a boca. São Tomás de Aquino, em Catena Áurea, volume 4, página 37. Peçamos a Nossa Senhora, Regina Apostolorum, a graça de compreendermos cada vez melhor que o apostolado é uma tarefa sacrificada, mas alegre, porque é alimento e ao mesmo tempo fruto da intimidade com Cristo, de um amor irreprimível que não pode deixar de comunicar-se aos outros com uma feliz notícia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.